Olha, um adolescente de 14 anos do Jussara, Araçatuba, foi apreendido em flagrante, adivinha, acusado de tráfico de drogas no Esplanada. Isso aconteceu na terça-feira. Na ação foram apreendidos 53 pinos contendo cocaína, além de dinheiro. Policiais faziam patrulhamento pelo bairro e entraram em uma rua. Viram de longe o indivíduo entregando algo para um homem que estava numa moto preta, que estava parado próximo à guia de sarjeta. Ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista acelerou e fugiu. Já o indivíduo que estava em pé ficou parado, demonstrando certa inquietação. Foi abordado e os policiais constataram que tratava-se de um adolescente, apenas 14 anos. Com ele, policiais encontraram um microtubo plástico de cor verde contendo cocaína, R$40 em dinheiro, 2 celulares, os quais estavam no bolso da bermuda. Questionado se havia entregue algo para o motociclista, ele informou que havia vendido um microtubo com cocaína por R$10, admitindo que estava ali fazendo a venda de drogas. Confessou que guardava entorpecente num terreno baldio e indicou a moita, o local onde estava a droga. Foram localizadas ou foi localizada uma sacola com 52 microtubos plásticos de cor verde, idênticos ao encontrado com ele, contendo cocaína. Depois de todo o trabalho da polícia, ele foi colocado à disposição da justiça, mas deve ter chegado em casa primeiro que os policiais. Isso é verdade. Agora também em Araçatuba, bairro Águas Claras, uma pensionista de 42 anos, que é cadeirante, foi ameaçada de morte pelo companheiro, um pedreiro de 38 anos, que ainda fez um quebra-quebra em casa após uma crise de ciúmes. Isso aconteceu no conjunto habitacional na noite de terça-feira, na rua Padre Ângelo Rudelo. A polícia militar acabou sendo acionada, ocorrência de violência doméstica. Chegando ao local, foram recebidos pela moradora, uma cadeirante, a qual informou que é casada com o pedreiro. A vítima contou que o acusado ficou nervoso depois de ver uma foto que ela havia postado no WhatsApp, onde aparecia uma amiga em comum. Aí começou a briga, ciúmes pra cá, briga pra lá. Ele também deu um quebra-quebra na casa, quebrando alguns utensílios. A mulher entrou com pedido de medida protetiva, explicando que é casada há 20 anos, mas que irá pedir separação porque não consegue mais conviver com o acusado e teme por suas reações. Olha, policiais civis cumpriram nesta quinta-feira 4 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça em Penápolis, em endereços de pessoas suspeitas de participarem de um esquema ilegal de pirataria digital no país. A ação faz parte da Operação 404, que está na segunda fase e tem como objetivo bloquear ou suspender sites aplicativos que transmitem filmes, séries e canais de TV de forma ilegal. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com a colaboração das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido do Brasil. Foram expedidos mandados para vários estados do Brasil. Para o estado de São Paulo, cidades de Penápolis 4, Ribeirão Preto 5, além da Grande São Paulo. Em Penápolis, os policiais civis, estiveram na casa de um auxiliar de cozinha, 22 anos, do bairro Eldorado. Apreenderam 2 computadores e um celular que serão periciados. Também foram apreendidas 4 porções de maconha, que somaram pouco menos de 50 gramas. Ele disse que a droga era para consumo próprio. Outro imóvel visitado fica na rua Antenor Buranello, também no Jardim Eldorado. Tem como investigados 2 irmãos gêmeos de 23 anos. Foram recolhidos 2 computadores, 3 celulares e papéis, com anotações que serão periciados. Todo o material foi apresentado no plantão de Penápolis e, após os envolvidos serem ouvidos, foram liberados. A pena, em caso de condenação, varia de 2 a 4 anos de reclusão, além de multa. Olha, uma auxiliar de enfermagem, 53 anos, ficou ferida depois de ser agredida por um paciente de 63 anos. Isso foi na Santa Casa de Araçatuba. O caso foi no dia 31 de outubro, mas ontem a vítima procurou a polícia para registrar o BO. Ela relatou que trabalha na função de auxiliar de enfermagem e que o acusado estaria internado no local para fazer exames neurológicos, depois de apresentar confusão mental. Naquela noite, ela saiu do quarto onde estava e se aproximava da escadaria quando a vítima tentou contê-lo.
O homem deu um soco na vítima que acertou a região cervical e puxou fortemente o braço dela, ocasionando uma torção no pulso esquerdo, além de luxações e hematomas. Foram necessários vários funcionários para conter o acusado. Ele precisou ser amarrado para a segurança própria. A cuidadora que acompanhava o homem tirou fotos após ele ser amarrado e enviou para a família dele. Quer dizer, depois de tudo que ele fez, aí ficou meio confuso. A vítima fez um BO para registrar os fatos, mas não manifestou interesse em representar criminalmente contra o acusado. E em Penápolis, um caminhão usado para transportar maconha foi apreendido na manhã de ontem pela Polícia Federal, cerca de 500 quilos da erva do sonho da morte, como diria o Cacá. O veículo estava estacionado próximo a um posto de combustíveis e o motorista tentou fugir, mas foi preso. Ele recusou dar declarações e só falará em juízo. O Mercedes-Benz, com placa do Mercosul, estava estacionado na rua São Jorge, que é paralelo à Avenida Alaide Ferraz de Almeida, em uma rotatória da entrada da cidade. Segundo o delegado-chefe da PF, o Dr. Frederico Franco Rezende, ele determinou que uma equipe fosse ao local após denúncia de que o veículo estava carregando drogas. Ao perceber a presença dos policiais, o motorista tentou fugir, mas foi detido. Ele não quis se pronunciar e a vistoria está acontecendo neste momento lá na Polícia Federal, sede em Araçatuba. O rapaz foi levado para a cadeia pública de Penápolis, onde ficaria à disposição da Justiça. Muito bem, tivemos um furto consumado em estabelecimento comercial. Foi na rua João Galo, 1525, na Vila Guarujá. Foi ontem por volta das 16 horas e 30 minutos. Envolvidos nesta ocorrência, um rapaz de 18 anos, uma mulher de 23 anos e uma adolescente de 16 anos. A polícia estava em patrulhamento pela cidade quando recebeu denúncia pelo Copom que no local havia gente subtraindo objetos do barracão. Chegando no local, surpreenderam o trio por ali, que já tinham levado parte de mercadoria e já vendido em um ferro velho da cidade. A outra parte foi apreendida pela polícia, bem como aquilo que já havia sido vendido. Eles apuraram aí mais de R$600 com a venda aí de produtos que estavam dentro deste barracão abandonado, que serviriam para reciclagem. O trio foi apresentado no plantão policial. Eles tiveram aí, evidentemente, audiência com o delegado, as partes foram ouvidas. As partes que foram compradoras só deram declarações para a polícia e serão ouvidos posteriormente pela justiça. O casal ficou preso em flagrante. O adolescente foi apreendido e depois foi liberado para os seus responsáveis legais. Olha, um auxiliar de serviços gerais de 26 anos foi preso em flagrante ontem em Penápolis também, hein? Acusado de furtar diversos objetos de uma loja de compra e venda de utensílios que fica na rua Irmãos Crisóstomo de Oliveira. Para subtrair os pertences, ele esperou o proprietário deixar o local, além de danificar um cadeado e uma corrente. Segundo o BO, a vítima relatou que por volta das 8 horas saiu para ir à prefeitura trancando a porta. Quando retornou 40 minutos depois, notou que o cadeado estava danificado, constatando que 4 alto-falantes haviam sido levados do espaço. O pensionista entrou em contato com o vizinho e informou que o auxiliar pediu um martelo e em seguida o viu quebrando o cadeado e saindo com alguns objetos. A vítima ainda contou que no dia anterior o acusado foi até a loja, se mostrando interessado em comprar equipamentos que furtou, mas não houve negócio. Diante da suspeita, o homem foi até a residência do acusado. Chegando ao imóvel, ele avistou os alto-falantes jogados e encontrou o auxiliar que imediatamente trancou uma das portas e fugiu quando a vítima disse que ia chamar a polícia. Com base nas informações, a equipe retornou ao local, deparando-se com o acusado já na calçada. Ele negou o crime, dizendo que tinha encontrado os alto-falantes e queria devolver a vítima. Ele recebeu voz de prisão em flagrante, bonzinho, né? E foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e, claro, depois foi encaminhado para a cadeia. Olha esse caso de um bom exemplo de uma mãe, uma dona de casa de 38 anos e o filho dela, 17, foram surpreendidos com entorpecentes dentro de um ônibus pela Polícia Militar. Isso aconteceu em uma vicinal que liga Penápolis a Havaiandava. Isso aconteceu ontem à tarde, por volta das 4 horas, na Armando Viana Igreja. De acordo com o BO,
Uma equipe da Polícia Militar recebeu a denúncia anônima de que a mãe e o jovem teriam ido até Promissão a adquirir drogas para comercializarem na cidade. De posse das informações, houve abordagem neste ônibus e aí a droga foi encontrada. Objeto encontrado debaixo do banco e dentro havia mais de uma pedra de crack. Com o garoto, os policiais encontraram mais 2 porções do entorpecente, além de R$100 em dinheiro que estavam na bolsa da mãe. Eles foram levados ao plantão policial de Penápolis, prestaram esclarecimentos. O menor, vara da infância e da juventude, a mulher foi levada para uma prisão feminina aqui da região. E o destaque final fica por conta de um flagrante que foi receptação de veículo. O fato foi na rua Floresvaldo, ali na Floresvaldo Zerbinati, no bairro João Crevellaro. Foi por volta das 3h40 da matina. O indiciado tem 23 anos, morador do bairro João Crevellaro. A vítima tem 37 anos e foi identificada. Policiais militares estavam em patrulhamento pelo bairro do Quemil, com a Avenida Pedro Gonçalves, quando depararam com uma moto que vinha em sentido oposto, com o farol apagado ou sem farol. O condutor, quando viu a viatura, deu meia volta, retornou e tentou fuga, adentrando o bairro João Crevellaro, sendo perseguido. A certa altura, ele acabou caindo da moto, tentou fuga a pé, mas foi pego pelos policiais. A moto foi apreendida pela polícia e ficou constatado que era objeto de furto, conforme um boletim de ocorrência registrado pela vítima no dia 4 de outubro. A moto foi, evidentemente, apreendida para a perícia. Estava sem farol e com algumas avarias. Indagado, ele disse ter comprado a moto de um adolescente por R$200 e declinou o nome do adolescente. Ele foi levado para o plantão policial. Foi ouvido, o delegado arbitrou fiança de R$5.000 para ele poder responder em liberdade. Como não foi apresentada a fiança, ele foi encaminhado para a cadeia pública de Penápolis para audiência de custódia.